Certo dia, conversando com um primo muito querido, um dos que eu amo demais, que eu tenho como amigo, não é só primo, é amigo, eu peguei nos braços Luiz Neto, que é irmão de outro grande primo muito amado, Fábio Júnior, que é irmão da minha grande prima da vida, Vanessa. Fábio Júnior também peguei nos braços e primo da vida, primo e amigo, confidente, cúmplice, parceiro, uma pessoa que eu só tenho que agradecer a Deus por existir na minha vida, assim como sua irmã Vanessa e o próprio Luiz Neto. Ele me perguntou assim: Daya, meus primos todos me chamam de Daya ou de Eric, alguns deles. Daya, eu pensei que tu tinha feito história porque tu gostava mesmo de história. E eu fui no dia da live do Eric Safadão, no dia 18 de abril desse ano, em pandemia. E eu disse: não, Lula, eu fiz história porque primeiro eu conheci uma pessoa, um autor, que é um cara que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que ele é incrível, ele produziu muitas obras, ele é um jornalista, mas ele escreveu contos, ele vem do subúrbio nos trens, que é o Lima Barreto. Foi através do livro Triste Vida de Policarpo Quaresma que eu comecei a conhecer melhor um pouco das características históricas na obra de Lima Barreto, que denunciava os estrangeirismos, o racismo estrutural. E meu pai, na sua sabedoria, dizia assim: esse cara aí, Policarpo Quaresma, é o alter ego do pai de Lima Barreto, Afonso Henriques, que é o primeiro desempregado da República na transição da monarquia do Império para a República. E Lima Barreto ficou muito atordoado, muito indignado com tudo isso. E aí ele produziu ainda Númia Ninfa, Clara dos Anjos e diversas outras obras. E eu disse a ele que ao entrar no curso de História, a gente fica muito fascinado porque são muitas vertentes que o curso proporciona para a gente. E eu sempre tive uma facilidade muito grande para aprender as teorias. E nas teorias, aprender as falas, os diálogos dos teóricos que dialogam com a gente. E esses teóricos eu venho me debruçando cada vez mais sobre eles aqui no meu canal. Então eu já citei Sertor, com a lugar social, a produção da escrita da história. Eu já falei sobre Roger Chartier, Bourdieu, Kant, Marx, são filósofos. Eu já falei sobre Koselleck na História do Tempo, Lévi-Strauss, a Pedra do Rio que Passa, Frei Vicente Salvador, enfim, diversos teóricos. E na trajetória do curso de História, a gente vai se apaixonando à medida que a gente vai conhecendo as coisas. Então eu já gostei muito da História da Paraíba, tenho um fascínio muito grande. Trabalhei com dois autores paraibanos no mestrado, o Maximiano Machado, que eu já gravei vídeo aqui, e o Ireneu Pinto, que também já gravei vídeo aqui. E depois eu passei a estudar a teoria do conhecimento do século XIX, as filosofias da história, a posição da cientificidade da história como ciência, porque somos ciência sim, nós historiadores fazemos ciência do espírito. A história também trabalha muito com a questão da verdade, e sempre cito aqui Adam Schaff, sua obra História e Verdade, porque a verdade é sempre questionável. Já gravei aqui um vídeo sobre o fazer historiográfico, o fazer história, que não é fácil. Já disse que história não é bula de remédio, não é conta de somar. Enfim, a palavra história, histórias no plural, ela denota muita coisa. Mas assim, eu tenho uma grande paixão e eu nunca escrevi nada, não pesquiso nada sobre eles, mas gosto muito de ler. A maioria da minha produção é do século XIX, dos meus livros. E eu gosto muito de ler o século XIX pela questão da pontualidade do conhecimento histórico enquanto teoria. Eu uso muito a teoria dos autores nos diversos assuntos que eu dou aula. E os meus alunos vibram muito com isso. E eu gosto muito também, dentro da história do Brasil, do Império. E no Império eu gosto de conhecer os personagens, eu gosto de despir os mitos, né? Porque os personagens do Império do Brasil são realmente figuras folclóricas, né? Dom Pedro I, ele é aquele cara, né, escroto, traidor, né? Aquele rei lambuzento, lambento, que não gostava de tomar banho, assim como seu pai, Dom João VI, era um cara muito bonito, mas não gostava de tomar banho, aquele cara muito, né, mau caráter, né? Traía muito a Leopoldina, que todo mundo acredita que Leopoldina era aquela mulher decrépita, solitária, tristonha, né? E Leopoldina não era só isso. Leopoldina, ela preferia ter a solidão, porque ela se via num patamar de intelectualidade tão grande, ela era muito nobiliarca, né? Educada na Áustria, e quando chega ao Brasil, que se depara com as princesas portuguesas, né? Na corte brasileira, as mulheres assim de um vocabulário mais chulo, mais fadigonho, e Leopoldina preferia estar na cozinha, com os escravos. Ela era muito aclamada pelo povo, ela era idolatrada pelas pessoas da corte, mas ela na sua simplicidade. Sofreu muito porque Dom Pedro I colocou a sua amante, Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, para estar do lado de Leopoldina. Ela sofreu bastante com isso. Existem muitas contradições na historiografia que não explicam a morte direito de Leopoldina, mas existem muitas falsas Leopoldinas por aí. Eu, particularmente, admiro muito essa personagem, estou investigando muito sobre ela, tenho lido com muita cautela tudo que diz respeito a Leopoldina. Inclusive, eu quero muito voltar à Torre do Tombo para
pesquisar carta por carta das correspondências que ela tratava com sua irmã Maria Louison, ela chamava carinhosamente de Louison, que era a esposa de Napoleão Bonaparte, imperador lá da França, aquele que tinha expulsado, né, feito Dom João VI fugir para o Brasil e estabelecer aqui um império em 1808. E aí a gente também tem o período de regência, a gente tem aquela questão que Leopoldina foi importante no processo de independência do Brasil, não que ela tivesse poder sobre Dom Pedro, mas ela estava preocupada em pensar no futuro dos seus filhos, o próprio Dom Pedro II, que vai assumir o reinado, para que eles tivessem acesso a um trono, a uma renda, a um poder, tendo em vista que a coroa portuguesa era uma coroa muito pobre, era uma coroa muito falida, comparada com as coroas europeias. Mas Dom Pedro I gastou tudo, Leopoldina casou-se sem nem ver Dom Pedro I por uma foto. Quando chega aqui, ele esperava que ser amada. E dessas trocas de correspondência para Maria Louison, ela conotava sua tristeza e seu profundo pesar nesse interim. Mas não significa dizer que Leopoldina era... Eu não consigo ver Leopoldina como sendo essa pessoa decrépita. Por mais que a historiografia conte, por mais que grandes historiadores contem, mas eu tenho uma interpretação. Eu acredito muito que Leopoldina, existe alguma prova, tenho certeza, meu faro de historiador não me engano, que existe alguma prova sendo descoberta ainda na Torre do Tombo, no Arquivo de Lisboa, ou na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, enfim. Eu preciso muito conhecer, investigar muito sobre Leopoldina, porque eu estou pensando futuramente trabalhar sobre isso. Uma outra personagem muito caricata é a Carlota Joaquina, né, que é a própria Dona Maria I, a esposa de Dom João VI, que todo mundo chamava de louca. Ela de louca não tinha nada, ela era uma mulher que tinha problemas depressivos, como todos nós temos, ansiedades, mas louca de pedra, ela nunca foi. Muito pelo contrário, ela é amiga de Carlota Joaquina. Ela ensinava a Carlota como ensinar suas filhas a ter relações sexuais. E Carlota Joaquina era aquela mulher realmente despirocada, aquela que, né, tinha relacionamentos assim, né, à torta direita, e era mãe de Dom Pedro I, e que não era parâmetro muito bem para Leopoldina. Né? Leopoldina era uma mulher fina, nobiliárquica. E dentro do Bonifácio, né, aquele homem tão que a corte gostava tanto dele, dava os piores parceiros para ele. Ele é aquele cara que chegou a comprar um jornal para se promover, poucas pessoas sabem disso. Ele compra um jornal e se intitula de várias reportagens para se promover, né? E aí, dentro do período do segundo reinado, Teresa Cristina, a esposa de Dom Pedro II, aquela mulher também, assim, um pouco, né, não tem tanta, assim, aparição, mas, de certa forma, era a mãe da Isabel, né? Aquela mulher feiosa, chata, carola, né, da igreja, gostava muito de rezar, gostava muito do ambiente da igreja, e que de abolição do escravo ela não entendia nada. Todo mundo acha que a princesa Isabel é aquela mulher boazinha, que proclamou a abolição da escravatura. Na verdade, ela só fez assinar a nossa lei mais curta e mais conservadora, uma lei chola, uma lei capenga. Ela estava na Quinta da Boa Vista, passando férias, quando o Rebouças manda chamar, para que ela viesse apenas assinar um acordo que já tinha sido estabelecido pelas elites. Mas Isabel não conhecia nada de escravidão, nem estava nem aí para a escravidão. A verdade é essa. Ela pensava muito em rezar, escrever cartinhas para o seu marido, que estava lutando lá na Guerra do Paraguai, no momento aconteceu a Guerra do Paraguai, que é um dos fatores que vai levar o Império ao declínio. Né? E a sua mãe, Teresa Cristina, ficava naquele inteirinho ali, na oligarquia da corte, né? Dom Pedro II, em suas diversas viagens, inclusive viajou aqui para Paraíba, esteve em Santa Rita, esteve em muitos lugares aqui da Paraíba. Era um homem muito culto, de muitas letras, viajado, feioso, horrível, né? Tinha um neto que sempre tentava clamar contra ele golpes, né? Que é o Príncipe Maldito, que a Mary Del Piero tão bem fala na sua obra, e que não conseguiu se estabelecer no poder e que foi, né, praticamente expulso. Foi expulso por um golpe que se estabeleceu em 15 de novembro de 1989 pelos fazendeiros, pelos escravocados, pelos abolicionistas e pela igreja. Né? Sempre a igreja tomando as rédeas da coisa. Então o Império e os personagens que existem no Império é muito interessante, porque os livros nos mostram a Isabel como a patrona da abolição, o Dom Pedro I como o patriarca da independência, o Bonifácio como o cara que era o tutor do Dom Pedro I, somente isso, Dona Maria I como doida, Carlota Joaquina como despirocada, enfim, Teresa Cristina não aparece muito com grande ênfase, e a gente quer mostrar o que esses personagens têm. Eu, quando estudo sobre o Império e sobre esses personagens, que é o que eu mais gosto de estudar no momento, para conhecer o que eles de fato tinham de si de bom, né? Sem ser essa vertente tão clássica que a historiografia já conta. E, além de tudo isso, além da teoria do conhecimento que eu já falei, da Paraíba, dos autores paraibanos e do Império, eu gosto muito de literatura. Eu gosto de escrever meus textos à base assim, de contos que tenham a ver como o Lima Barreto escrevia, né, em suas obras, que ele
evidenciava história e literatura. Lima Barreto é um autor do Império para a República, ele viveu até 1922, morreu com um pouco mais de 40 anos e escreveu uma produção muito grande de artigos, de revistas, de livros, livros inacabados, diários íntimos, diários de hospício. Então, assim, é outro cara que eu pesquiso muito. Então, no momento, eu gosto muito de estudar o Império, os personagens do Império. O Lima Barreto, eu estou sempre lendo sobre ele. O que aparece de novo, eu estou lendo e pesquisando e relendo. O período holandês, que foi título da minha dissertação de mestrado. As ideias políticas que fruto de minhas outras pós-graduações. No momento, a história local, as localidades. E aqui já faço um convite para todos os historiadores de João Pessoa, de Santa Rita, de quem puder também nesse vídeo, se inscrever no site da UFRN, no primeiro ciclo de debates de história que vai haver pela Secretaria de Educação de Santa Rita e pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenado pelo professor Dr. Azemar Júnior, e vai ter a minha participação, a participação do professor Valdir, Josivan, Jorilene, Cirleide, Gilda Carla, Simone e o vereador Carlos Antônio, onde vai discutir a lei de gênero que ele estabeleceu no município de Santa Rita. Vai ser um debate muito amplo, muito grande, muito significativo, e eu tenho me debruçado muito também sobre história local. Há um tempo também que eu gosto muito de estudar história local. Tinha um trabalho em andamento em Cabedelo e foi interrompido por conta da pandemia, e agora eu vou resgatar as pesquisas de localidade da história de Cabedelo e também da história de Santa Rita, porque a história de Santa Rita se confunde muito com a história de João Pessoa em diversos momentos. Então, a Paraíba no período holandês, o século XIX, na teoria do seu conhecimento, da história do Brasil, os personagens do Império e a história local e Lima Barreto são fruto dos meus maiores fetiches na historiografia no momento. Não que eu não possa discorrer sobre outros temas, que a gente que ensina tem que estar, pelo menos, estudando para ministrar uma aula. Mas os demais temas assim, não me interessam muito. Idade Média é uma coisa assim, que o povo gosta muito, né? Aquela fase das igrejas, o poder da igreja, do feudalismo, e eu mesmo não sou muito católico, não. Inclusive, eu estava dizendo hoje à noite, agora há pouco, a Alicia e a Fábio Júnior, eles riram muito, que uma determinada pessoa, que eu não vou dizer aqui o nome para não ser antiético, eu comparei ele a um feudo, né? E ele ficou muito puto quando eu disse que você parece um feudo, né? Se acha autossuficiente. E a gente não pode se achar autossuficiente porque o feudo, por mais que se diga que ele era autossuficiente, ele não era. Os feudos trocavam, fazendo trocas comerciais, né? Então a gente está sempre precisando um do outro. Então assim, a gente não pode nunca se achar autossuficiente, porque em todo momento, ao fim e ao cabo, a gente precisa do ser humano, a gente precisa do outro. Nem que seja de uma palavra, de um conforto. Então assim, eu não gosto de comparar nunca um ser humano a um feudo. Quando eu comparar um ser humano a um feudo do feudalismo, do sistema feudal, a economia da Idade Média, é porque realmente a criatura deve ser um pouco meio complicada, né? E existem muitas falsas Leopoldinas por aí, né? Existem também muitas falsas Isabéis, né? Existem muitas Maria I aí que não tem louca, mas dão de louca, mas também existem muitos Dom Pedro I, Dom Pedro II, não se enganem, né? Esses autores apenas forneceram os elementos ideológicos para a gente analisar as pessoas. E aqui eu volto a dizer que o método da observação da antropologia, a observação participante, diz muito de nós. Eu, particularmente, sou um historiador, mas que gosto muito de usar o meu lado antropólogo para analisar as coisas. Então, assim, sempre eu uso a antropologia nos meus textos, nas minhas leituras, e sempre estou observando ali os conchavos, os cochichos, as safadezas todas, as tramóias, gente que articula, gente que quer, sabe, deixar você para baixo, gente que não administra as suas coisas erradas e que falam merda demais e que se expõem. Então, assim, é preciso que nós, detentores de um saber, de saberes, e aí eu cito aqui uma outra paixão, que é o ensino de história. Não poderia ser historiador se eu não gostasse de ensinar, de repassar esse conhecimento. E aí, sobre o ensino de história, a gente tem um leque de conteúdos e de livros, né? Inclusive, cultura histórica, ensino de história foi uma outra pós-graduação que eu fiz também, assim como Paraíba e psicopedagogia. A educação está em mim, eu vivo para ensinar, eu amo o que eu faço, eu gosto de ensinar, de interagir com os alunos. Nessa época tecnológica, à distância, eu acho meio complicado, assim, eu acho meio difícil esse ensino assim. Eu gosto do ensino do contato com o aluno, de escutar, de ouvir, de contar as palhaçadas, de falar dos personagens do Império, dizer, olha, tal pessoa era assim, não era assado, e eles rirem daquilo ali. Contar a história realmente como se passou, como está nas cartas, nas correspondências, não ficar somente vinculado aos livros, porque os livros não nos dizem muito, né? Em muitas situações, os livros eles não são tão convincentes assim. Tanto é que o Márcio Gregório diz que uma obra nunca está inacabada, ela está sempre em reprodução intermitente. Então, respondendo a você, Luiz Neto, que você me perguntou um dia desse qual era o que mais gostava de estudar, nesse momento agora é o Lima Barreto, sempre vai ser o Lima Barreto, sempre vai ser o século XIX, que é o século da minha paixão,
pesquiso o século XVII também, no que diz respeito ao período holandês, escrevi sobre eles, o Maximiano, o Irineu, são outros personagens que eu pesquiso, biografia deles. Estou desenvolvendo também um levantamento sobre Antônio Aurélio Teixeira de Carvalho, que foi ex-prefeito de Santa Rita, que vai ser fruto de uma parceria com o Marco Falcão no futuro, professor doutor em História, ex-professor da UFPB. Estou escrevendo sobre o Antônio Teixeira também em algum momento, lendo bastante, né? E assim, o historiador não para. As pessoas pensam que a gente não tem o que fazer, que a gente fica brincando nas madrugadas, né? Mas a gente não para, a gente lê muito, a gente trabalha muito, é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito cético, é um trabalho muito sério. E despir esses mitos, para mim, vai ser o meu maior tesão no ano de 2021. Conhecer muito mais, e principalmente Leopoldina. Eu pretendo muito voltar a Portugal, principalmente para descobrir muito sobre Leopoldina, porque eu quero encontrar que Leopoldina não foi essa mulher triste, não foi essa mulher que se reclusou, mas eu prefiro acreditar que a sua educação era tão alta, o seu poder de erudição era tão fino, que ela não gostava da mistura, ela preferia ficar afastada. Mas isso aí eu vou contar para vocês em outra oportunidade, certo? Um abraço.